E aí eu fiquei pensando, de fato, na história de Paulo, e num Paulo que sempre motivava, porque durante a história do naufrágio todo, Paulo sempre motivava aqueles que estavam lá com medo, à deriva pelo mar, pelas incertezas da vida. E Paulo sempre era o motivo da alegria. O preso Paulo, que estava indo para a sentença, para ser julgado. Eu desconfio profundamente que Paulo já sabia o seu final, já sabia o seu destino final. E ele parece que me traz outros conceitos do que é ter paz, do que é ter tranquilidade. Eu quero falar inicialmente disso para a gente abrir o nosso coração, poder compreender um pouquinho que a lógica de Cristo não é a lógica do mundo. A paz de Cristo não é a paz do mundo. A ausência de dificuldades para muito é paz e alegria. Para a vida cristã, não. Paulo ele sempre menciona da sua alegria em servir a Cristo. E Paulo declara que em todo canto que ele ia, ele encontrava perseguições, sofrimentos e prisões. E eu quero compartilhar um pouco desse texto com os irmãos. Atos 21, a partir do versículo 1, diz assim: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes, e dali até Patara. Encontrando um navio que ia fazer travessia para a Fenícia, embarcamos e nele partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Desde o prosseguimento da nossa viagem, partimos de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Como eu já falei inicialmente aqui, a viagem que Paulo sai, você vê quantas cidades, quantos portos, mudanças de navios. Tem horas que a gente lê esse texto, a gente se perde de lugar para lugar. A gente não sabe onde é que está mais. Mas eu queria me atentar a alguns detalhes. Primeiro porque Paulo, antes de ir para Roma, para o seu destino final, ele passa por Jerusalém. E nós, na verdade, todos nós almejamos ir para Jerusalém. O destino final de todo cristão é Jerusalém. E não a Jerusalém, é claro, Jerusalém lá em Israel, a Jerusalém que você pense física, mas nós aguardamos a Jerusalém celestial. O destino de toda a vida cristã é Jerusalém. Eu vou morar em Jerusalém. A minha expectativa de vida é ir para Jerusalém. Se perguntar qual é o objetivo da vida cristã, ir para Jerusalém, porque lá é o lugar da habitação de Deus. E eu creio verdadeiramente que todo aquele que tem fé, e na trajetória até Jerusalém, só há uma coisa de nos sustentar nesse caminho: é a fé, é a esperança nas promessas do Senhor. Paulo, ele vai nesse percurso a Jerusalém, e me chama a atenção algumas coisas que acontecem primeiro anteriormente, porque Paulo, ao se despedir da igreja, ele declara verdadeiramente em Atos capítulo 20, versículo 22 e 23, ele diz assim: agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali.
senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Jerusalém era um lugar perigoso, já havia muitos mártires para a igreja. De Estevão para cá, para esse período, muitos cristãos já haviam padecido, principalmente em Jerusalém. A sede da perseguição, a sede da morte de Cristo, a sede do judaísmo, do conservadorismo das leis judaicas, a sede do sinédrio, da religiosidade. Jerusalém era um lugar que habitavam muitos cristãos, que havia grandes conversões, mas também era um lugar que surgiu a perseguição e que ela aflorava substancialmente. E nada mais perigoso do que o homem que impactou grande parte do mundo com suas viagens missionárias. A fama de Paulo já tinha se espalhado. Paulo ir para Jerusalém poderia apresentar para eles riscos. Interessante que Paulo disse que ele foi compelido pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, Paulo vai para Jerusalém por quê? Porque Deus mandou. Eu queria que ficasse bem claro isso. O destino de Paulo, ele é traçado por Deus. Embora lá adiante a gente vai ver que ele encontrou prisões, perseguições, ele quase morre em Jerusalém, mas foi Deus que mandou. Mas Deus mandou Paulo para o perigo? Foi, mandou para a fogueira, como diz a história. Mas é o Deus que guarda. Paulo, ele vai para lá, para aquela cidade, sabendo disso. E ele considera, na verdade, ele fala mais adiante, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, ele tinha um objetivo na sua vida, anunciar a Cristo Jesus. Paulo, quando sai de Éfeso, ele diz, olha, o sangue de ninguém pode ser colocado em minhas mãos, porque eu falei de Cristo. Se vocês não aceitaram a Cristo, ainda é mais comigo, mas o meu dever eu cumpri. Paulo ardentemente anunciava, a chama que queimava em seu peito é para levar o evangelho de salvação às pessoas. Outra coisa interessante que o texto também nos traz, é que Paulo tinha convicção que não voltaria mais para aquela cidade. Que ele mesmo declara, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face, está lá no versículo 25. Ele sai de Éfeso sabendo que não voltará mais para lá. O que me leva a entender que Paulo sabe que as suas trajetórias de vida, o seu momento de ir se encontrar com o seu Senhor, estava se aproximando cada vez mais. Que a sua missão aqui na terra estava se completando. Mas como ele mesmo declara, o desejo dele era o quê? Era cumprir a vontade. E a vida dele não era nada demais, não era preciosa para ele. Pelo contrário, ele tinha uma expectativa, ele tinha um tesouro, esse tesouro era celestial. Muitas vezes nós lidamos com bastante conflitos e sofremos muito, porque os nossos tesouros não são celestiais. Muitas vezes nós temos muitos tesouros. É que nem a mãe olha para o filho e diz, é o meu tesouro. Né? Ou então namorada apaixonada, olha um para o outro e diz, é o meu tesouro. Tesouros que passarão. Muitas vezes é um emprego que é o seu tesouro, ou a casa que você construiu, o carro que você lutou, comprou, ou alguma poupança, quem sabe, que você conseguiu guardar ao longo dos anos. Quem sabe você não guardou nada, mas você tem alguma coisa que é o seu tesouro. Esses tesouros, eles todos vão de passar. Mas o tesouro de Paulo, o tesouro celestial, e dá significados diferentes. O texto que nós lemos no capítulo 21, ele traz algumas coisas para mim que geram um conflito de interpretação. Porque no 20, nós acabamos de ver que Paulo ele é compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Quando ele chega, que começa a sua viagem, ele passa por várias igrejas. À medida que ele vai passando pelas igrejas, ele encontra a palavra dos irmãos falando de forma diferente. Por exemplo, quando ele está com os irmãos em Tiro, ele é comovido, ele é tocado. Depois ele vai para Cesareia também. E na Cesareia ele chega a declarar, porque vocês estão chorando e partindo o meu coração. É interessante porque Paulo quer cumprir a vontade de Deus, quer ir para Jerusalém,
No entanto, os irmãos todos são unânimes em dizer: não faça isso. Isso me choca, porque em alguns momentos o próprio texto bíblico, ele vai dizer que era através do Espírito que eles diziam isso para Paulo. E me parece, no primeiro momento, na primeira leitura, um conflito de palavras. No versículo 4 do capítulo 21, diz bem assim: eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Espera aí, eu não entendi, alguém está errado aí. Ou Paulo entendeu errado, que o Espírito estava conduzindo ele para Jerusalém, ou os irmãos de Tiro estavam compreendendo errado, para levar a dizer a Paulo que não fosse a Jerusalém, pelo Espírito também. Espírito, me ajuda a compreender esse dilema. É um dilema que surge. E aí, por que eu começo a falar disso? Porque a primeira coisa, nós, na nossa trajetória cristã, nós precisamos ter convicções. Convicções. Muitas vezes nós vamos encontrar palavras que vão querer nos tirar dos caminhos de Deus. Eu, ao longo da minha leitura e do estudo do livro de Atos, da história de Paulo e da igreja, eu compreendo que ir a Jerusalém e ir a Roma eram os planos de Deus sobre a vida de Paulo. E Paulo já almejava, ele já fala na carta aos Romanos que almejava de fato ir até Roma. E quão importante foi a presença desse missionário mesmo encarcerado. Mas como é que os irmãos de Tiro chegam ao apóstolo em toda a autoridade do Espírito Santo e tentar convencê-lo do contrário? O texto diz que eles foram, pelo Espírito, recomendar que não fosse para Jerusalém. O Espírito diz uma coisa à igreja e diz outra a Paulo. Que conflito interessante. É interessante nós observarmos isso, irmãos, porque muitas vezes nós, na vida cristã, nós somos compelidos, nós paramos para ouvir os ruídos outros que nos cercam. Quantas vezes nós temos objetivos de Deus para a nossa vida, mas nós paramos para ouvir outras palavras. O texto fala ao meu coração, porque eu carrego comigo, e eu creio que você também, Deus tem falado ao longo da sua história, e tem falado com você, traçado objetivos sobre a sua vida, ao longo da sua história cristã. Deus estabelece a sua vontade, e muitas vezes, cristãos vão a momentos de culto. Quantas vezes não acontece isso? Levanta um irmão, levanta uma pessoa, diz outra coisa que nunca foi cogitado na tua vida e Deus nunca falou com você. E muitas vezes nós mudamos o rumo por causa de uma palavra. Eu fico me perguntando por que Lucas teve tanto detalhe em esclarecer que a igreja foi pelo Espírito. Parece que o próprio Deus queria saber o quão experiente, quão firme, o quão convicto estava o seu servo Paulo na trajetória da sua vida. É difícil enfrentarmos dificuldades, sofrimentos, dores como Paulo enfrentou, é ainda olharmos ao nosso redor e as pessoas olharem dizendo: mas você foi porque você quis. Como é difícil. Mas Paulo, ele continua a trajetória dele. Em Tiro ele tem esse momento, e ele vai, ele percorre, e quando chega lá em Cesareia, há algo interessante em Cesareia, porque ele encontra primeiro Filipe. Quem é Filipe? Filipe é aquele evangelista que foi a Samaria, que fazia proezas tremendas quando falava do evangelho, aquele mesmo evangelista que passou o tesoureiro da rainha da Etiópia, e ele saiu correndo atrás da carruagem, e ele falou e batizou aquele tesoureiro, e ele foi tirado dali pelo Espírito, simplesmente sumiu e foi para outro lugar. Ele estava em Cesareia, diz o texto, diz a palavra de Deus. Ele reaparece, é ele que dá abrigo. Nada melhor como estar na casa de um homem de Deus como esse,
Ah, como eu queria ser hospedado por Filipe. Primeira coisa que eu pedi, Filipe, por favor, você pode orar por mim? Vê se eu pego um pouquinho da tua unção, da tua fé, da tua visão espiritual, da tua forma de evangelizar. Estava lá 2 grandes nomes, Paulo e Filipe, na mesma casa. O texto também fala que Filipe tinha 4 filhas, e eu acho interessante, porque Lucas chega lá e fala, ele tinha 4 filhas. Não era comum dizer que tinha filhos, geralmente dizia filhos. Na genealogia citava os homens, mas Filipe diz o texto que ele tinha 4 filhas. O que me dá a entender que Filipe ele tinha somente 4 filhas. E diz o texto bíblico que eram 4 filhas profetisa. E para mim isso tem uma marca muito especial, porque muitas vezes as pessoas dizem que a Bíblia é discriminatória, mas a Bíblia faz questão de registrar o valor da mulher. E mesmo uma família, eu falo com tranquilidade porque eu tenho 3 filhas. Quem sabe eu não chego nas 4. Mas de fato, 4 filhas e uma família abençoada por Deus. A história vai registrar que Filipe, com suas 4 filhas, foram instrumentos de Deus naquela cidade e em outras cidades, levando o evangelho também. A bênção do Senhor é estabelecida. E há também algo interessante, que é a ênfase no ministério profético, que muitas vezes nós desprezamos. Parece até que eu estou combatendo no início o ministério profético. Não, meu irmão, ele existe de fato. Agora nós precisamos lidar com ele não como crianças, como meninos levados de um lado para o outro, com qualquer vento que sopra. As filhas de Filipe eram profetisas, diz o texto bíblico. Depois, mais adiante, chega a casa de Filipe, chega a Cesareia, desculpe, não exatamente a casa de Filipe, o texto bíblico não fala nisso. Chega um profeta chamado Ágabo. Ágabo já havia sido referenciado em outros momentos, lá em Atos 11. Ágabo havia previsto uma grande fome sobre o Império Romano, e o próprio texto bíblico diz que ele profetizou e veio a fome sobre o Império Romano. Também destaca que existiam outros profetas, que assim como Ágabo, tinham saído da igreja de Antioquia. Mas Atos 21, ele traz para a gente um retrato do ministério profético para a igreja. E é Ágabo que vai até Paulo, dá uma informação a Paulo, que ainda Paulo declara lá no 20, dizendo que sabe que enfrentará perseguições, prisões, mas que não sabe de fato o que há de acontecer. É Ágabo que vai levar o recado de Deus, dizendo para Paulo o que há de acontecer em Jerusalém com Paulo. O que é que acontece? Ágabo, a se aproximar, diz o texto que ele tira o cinto, e aos estudiosos diz que provavelmente esse cinto não era de couro, porque pela facilidade que ele teve de fazer o que a gente chama de ato profético. Ele amarrou as suas mãos e os seus pés, e disse, olha, da mesma forma o dono desse cinto vai ser amarrado lá em Jerusalém, ele vai ser preso. Paulo descobre ali naquele momento, através da profecia de Ágabo, que ele vai ser preso em Jerusalém. E aí, mais uma vez, os irmãos se movem no sentido de querer impedir que Paulo vá. Paulo não ir para Jerusalém. Interessante a gente compreender o ato profético de Ágabo, ele não é nada anormal. Nós encontramos isso no Antigo Testamento. Em alguns atos proféticos até chocantes. Isaías capítulo 20, diz que o profeta Isaías passou um tempo andando nu, demonstrando exatamente como é que o povo ia ser levado cativo. Se você nunca leu esse texto, lá em Isaías 20, leia um pedacinho, um capítulo bem pequenininho. Como também Jeremias o fez, Ezequiel o fez, atos proféticos, que é diferente de alguns atos proféticos que a gente vê hoje em dia. Por isso a gente precisa compreender e não lidar como os meninos. O que nós vemos agora é muito comum. Vamos fazer um ato profético, aluga um avião, pega um balde de azeite e sai jogando pela cidade, dizendo que a cidade é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mandou fazer isso. Tem gente demarcando território para dizer que é do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu pergunto, o Senhor Jesus mandou fazer isso? O ato profético que eu encontro de Ágabo aqui, ele simplesmente representa a mensagem dada por Deus. Deus mandou falar, em vez de dizer, houve uma representação, uma encenação. Este é um ato profético legítimo
de um homem, de um servo de Deus, de um profeta de Deus. Diferente de algumas coisas estranhas que têm nos cercado e que muitas vezes não tem base bíblica nenhuma. A gente precisa compreender que, de fato, eu creio que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Eu creio no ministério profético. Agora, eu não creio em profetadas. Eu creio que Deus fala através da minha história e que tem confirmado em palavras que tem trazido e pode confirmar através de palavras de outras pessoas também. Mas a gente precisa ser maduro o suficiente para interpretar todas as mensagens que Deus tem nos dado. Paulo, ele é compelido pelo Espírito, mas enquanto isso, simplesmente parece que a igreja também de Cesareia, movido pelo cuidado com o apóstolo, diz: eu vou deixar Paulo tu ir ser levado e ser preso. A insistência daquela igreja, de fato, que ele não vá. E Paulo, ele demonstra simplesmente que ele é uma pessoa convicta do ministério que tem, convicta dos padrões celestiais que tem. Não são palavras que vão fazer o rumo da vida de Paulo modificar. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, quando eu fazia seminário. Algumas pessoas sempre perguntam, né? Os colegas sabiam que eu era professor da universidade. Ele dizia: Elton, você vai assumir o ministério pastoral? Eu digo: se Deus me dá a oportunidade, eu vou assumir, sim, claro. Eu sinto que Deus tem me chamado para isso. E eles perguntaram uma vez: você está disposto a largar seu emprego, seu trabalho? Virei para eles e disse: eu posso até largar, se Deus pedir. Agora, Ele tem que pedir, porque eu sei que foi Ele que me deu. Eu sei. Tenho convicção que o lugar que eu estou hoje foi Deus que me colocou. Eu só posso sair de lá se o meu Senhor ordenar. Se Ele assim o fizer, eu o faço. A gente precisa muitas vezes entender que não é a vontade do outro que vai nos fazer a levar determinadas coisas, a fazer determinadas coisas. Ou a interpretação do outro, é preciso entender. Eu lendo esse texto, eu comecei a pensar na situação da igreja de Tiro, de Cesareia. Ao saber que Paulo ia ser preso, ao sentir o sentimento de ameaça e de perigo em Paulo, a primeira coisa que a igreja tem: cuidado, Paulo, nós queremos o teu bem, nós queremos que tu continues conosco, não vá a Jerusalém, fique com a gente. Eu me lembro o tempo que eu passei em São Paulo, eu tomei conta de uma congregação em São Paulo, e quando eu decidi voltar para Maceió, tinha uma irmã que trabalhava constantemente com a gente, muito próximo, que ficou com raiva de mim ao ponto de passar muito tempo, só faltou a falar comigo no último dia que eu estava para voltar para Maceió, porque ela não se conformava com o meu retorno a Maceió. Eu entendo o sentimento da irmã lá, carinho, que foi construído, o amor de um irmão para com o outro durante muito tempo de relacionamento, de trabalhar juntos. A ponto da irmã dizer: por favor, não vá, fique com a gente, nós precisamos. Mas é preciso a gente olhar o contexto do outro e compreender uma coisa, irmãos, que o Espírito, ele não anula o sujeito. E muitas vezes nós recebemos a mensagem e nós queremos interpretar ou até agir diferente de Deus. Deus fala: Paulo vai ser preso, Paulo vai passar por circunstâncias difíceis. A resposta da gente de primeira mão vai dizer: Paulo, não vá. Se livra dessa. Mas as circunstâncias difíceis eram a vontade de Deus. Era Deus que estava conduzindo para isso. O que muda de Paulo para a igreja, sabe o que é? O contexto, o sentimento, o ministério era de Paulo. Paulo sabia para onde tinha que chegar. Paulo sabia até da aproximação do seu momento, da sua hora. Estava disposto a partir,
porque partir para ele era algo excelente. Mas para a igreja não estava preparada para ter o seu apóstolo levado. A da igreja de Éfeso, que viu o evangelho crescer a partir do ministério de Paulo, e Paulo simplesmente vai, se despede e diz: eu nunca mais verei vocês nesse mundo, é a última vez que eu estou vendo. Qual é o sentimento da igreja de Éfeso? Qual é o sentimento da igreja de Tiro? Qual é o sentimento da igreja de Cesareia? Nós precisamos entender, irmãos, que as coisas de Deus não podem ser interpretadas com sentimentos humanos, com sentimentos que afloram o nosso mundo, que faz nós nos apegarmos às coisas materiais. Nós temos que interpretar sempre as coisas de Deus com base em valores que são celestiais. Que as lutas, os sofrimentos, as dores que nós passamos nesse mundo não são nada comparado à riqueza que nós haveremos de usufruir. Eu tenho que olhar para lá. E eu olho e penso, o que são momentos turbulentos que nós estamos passando, de perdas de vida. Eu oro para que sim partam, mas partam com Cristo em suas vidas, porque eu quero reencontrá-los na Jerusalém celestial. E lá não haverá mais morte, nem lágrimas, nem dor. Paulo, ele tem essa convicção. Não é profecia, não é circunstâncias, não é tempestade que vai fazer um homem como Paulo desistir do que Deus lhe propôs, fazer mudar sua trajetória depois de tantas coisas que esse homem enfrentou. E por isso que eu tenho que olhar para Paulo, sim, e olhar e dizer: Senhor, me faz aprender a largar os valores que eu tenho do mundo. Mas pastor, você muitas vezes eu tenho raízes que eu tenho que pegar uma foice de Deus e cortar. Para pensar, as tuas tristezas, os teus problemas, as tuas dores, estão amarradas aonde? Para pensar. São coisas celestiais. Se parar para pensar um pouquinho, você vai descobrir que não. Se parar para pensar que você vai passar por esse mundo aqui, 70, 80, 90, alguns já estão vivendo 100, mais um pouquinho. Mas muito melhor vai ser uma eternidade com o Senhor. Igreja, nós precisamos mudar os nossos valores. Nós precisamos olhar para as circunstâncias de forma diferente. Nós temos que fugir dos valores, muitas vezes, que o mundo quer enraizar em nós. Siga no caminho que Deus tem proposto. Nós falamos de um Deus que cuida, Emanuel. Ele cuida. Ele sabe até que ponto nós podemos suportar tudo. Mas mais do que isso, Ele disse que iria preparar lugar para nos receber. Então, meu irmão, qual é o seu objetivo de vida? Eu quero ir para esse lugar. O que é que você quer na sua vida? Eu quero ir para esse lugar. O que importa mais? Eu quero ir para esse lugar. Que lá eu estarei com o Senhor eternamente.